No frigorífico, as aves podem ser colocadas ou retiradas das caixas, capturadas, inspecionadas individualmente e penduradas para o abate. Idealmente, devemos movimentar as aves o mínimo possível. E se tivermos que movimentá-las, isso deve ser feito corretamente para prevenir lesões e sofrimento. Para realizarmos o trabalho corretamente, precisamos entender alguns fatores básicos sobre as aves, o seu comportamento. O que as deixa assustadas? Como reagem ao serem capturadas? Como reduzimos as lesões e o estresse? As aves domésticas são originárias de aves selvagens. Elas são pequenas e assustadas. Por exemplo, elas serão relutantes ao aproximarem-se de um objeto estranho. Em seu estado natural, vivem em grupos de aproximadamente 5 a 30 aves. O grupo tem uma hierarquia social bem definida. Aves menores geralmente estão em uma posição baixa na hierarquia. E para sobreviver, elas sabem que precisam evitar aves maiores do que elas. De fato, quase tudo que for maior do que elas será considerado como uma ameaça e produzirá uma resposta de medo ou fuga. Elas irão correr, bater asas e tentar escapar. Para protegê-las do perigo, é importante mantê-las em bandos. Desta forma, as aves irão se unir. Mas se o bando está em pânico, há um risco de sufocamento. As aves têm um padrão diurno de comportamento, ativas durante o dia e empoleiram-se à noite. Esta é a razão pela qual baixo nível de luminosidade pode reduzir a atividade e mantê-las calmas. Elas têm um sistema de comunicação bem desenvolvido. Visão e audição são os mais importantes. Aves têm visão binocular, o que significa que elas veem bem somente com ambos os olhos em uma área voltada para a frente. Elas têm que virar a cabeça para ver corretamente. Mas têm boa visão lateral monocular. E tem uma área cega diretamente atrás delas. Isso é típico de uma espécie que tem que passar muito tempo com sua cabeça abaixada à procura de comida, mas também alerta da aproximação do perigo. É importante lembrar-se disso quando for realizar a apanha ou captura das aves. Há mais informações na seção sobre manejo. As aves têm boa visão, mas não como a nossa. Elas visualizam bem as cores, mas precisam de um ambiente relativamente claro para que essa característica se expresse. É por isso que baixo nível de luminosidade torna o manejo mais fácil. Elas veem menos e estarão menos alerta e reativas. As aves vocalizam para alertar as outras do bando sobre o perigo. Existem duas formas de vocalização. Se a ameaça é do chão, as vocalizações são graves e rápidas. As aves se manterão paradas e eretas. Se a ameaça é do céu, as vocalizações aumentam gradualmente na intensidade e as aves se abaixam e correm para se proteger. Dependendo da experiência que as aves tiveram, os humanos podem ser vistos como uma ameaça do chão ou do céu. Então, se você movimentá-las calmamente, evitará vocalizações alarmantes e suas reações. Lembre-se, as aves são pequenas, reativas e facilmente assustadas e machucadas. É por isso que devemos trabalhar silenciosamente. O fato de se agruparem por motivos de segurança facilita a atividade da apanha, mas cuidado para que elas não entrem em pânico e se sufoquem. Como as aves não são ativas à noite e não veem bem no escuro, podemos reduzir os níveis de luz para mantê-las mais calmas.